Hoje é terça-feira, dia de falar sobre saúde no nosso Rondocast. E vamos falar numa temática bem diferente hoje daquilo que você está mais acostumado, né? Existe um profissional de saúde que faz um trabalho diferenciado, é o musicoterapeuta. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso Rondocast a musicoterapeuta Gislene Soares, né? Isso. Então, doutora, como é que é? Eu vou lhe fazer um desafio aqui para princípio. Eu queria que a senhora falasse para uma pessoa que nunca ouviu falar em musicoterapia, né? A senhora buscasse assim, um resumo. O que é a musicoterapia? Bom, vou falar bem resumido e uma linguagem assim que todos entendam que é a musicoterapia, né? A musicoterapia é a utilização da música e seus recursos, seus elementos sonoros musicais, que são melodia, harmonia e ritmo, para fins terapêuticos. Então, tanto na reabilitação quanto na prevenção. Então, trabalha a questão social, emocional, cognitivo, motora. Então, assim, a musicoterapia é da área da saúde. Então, a musicoterapia vai estimular todas essas habilidades aí. Sei. E é uma, assim, existe uma prática, né, comum das pessoas meditarem, né, ouvindo música e outras atividades, a dança, né, até nas academias e tal. Eu queria que a senhora diferenciasse para nós assim, a visão realmente musicoterapêutica e esse uso, entre aspas, terapêutico da música, mas não dentro da musicoterapia, né? Como é que se estrutura a musicoterapia mesmo, para atingir os resultados? Então, a musicoterapia, ela é um curso de graduação, hoje já regulamentada, né? Então, a musicoterapia, ela está no ambiente... Onde? Desculpe, a senhora é graduada onde? São Paulo. São Paulo, né? São Paulo. Então, assim, hoje eu estou na musicoterapia clínica, sou musicoterapeuta clínica, porque tem musicoterapeuta hospitalar, musicoterapeuta social, né? Então, quando a gente fala assim, eu sou musicoterapeuta, a gente ouve assim, eu ouço música para relaxar. As pessoas associam, né, que musicoterapia é colocar aquela música calma e relaxar. Não, a musicoterapia, então, assim, ela é uma formação que ela já está ganhando muito espaço aqui no Brasil, né, principalmente em outros estados da região sudeste, da região sul. Então, tem musicoterapia hospitalar, já tem concurso, musicoterapia na Marinha, musicoterapia clínica, musicoterapia em projetos sociais. Então, assim, hoje, falando que da área que eu estou, que eu sou musicoterapeuta clínica, então a gente trabalha ali com pacientes, né, tanto infantil quanto da área já da terceira idade. Então, primeiro vou fazer uma avaliação que precisa ser trabalhar com a criança ou com o adulto, né, ou com o idoso. Então, a gente faz todo o planejamento ali musicoterapêutico. Para aquele paciente? Para aquele paciente, entendeu? E pois doutor, e quando o trabalho é em hospital ou social, aí já é diferente, você vai trabalhar grupos, Isso, já é diferente, né? E aí como é que programa o que vai ser feito? Então, um exemplo é musicoterapia hospitalar, né? Então, hoje mesmo aqui em Porto Velho, sempre as pessoas confundem porque tem grupo de músicos que vão tocar no hospital, que é legal, que o hospital já é uma área assim tão, né, pesado, que está ali tão angustiado, então legal. Tem a palhaçaria, né? Tem vários projetos assim, né? Aquele Doutor da Alegria. Então, as pessoas quando verem música tocando no hospital, eles já associam, tem musicoterapia no hospital. E a gente já fala, não, musicoterapia hospitalar já é bem diferente, né? Um exemplo, eu vou trabalhar a musicoterapia um paciente que está em coma, né? Então eu preciso saber um pouco o histórico sonoro daquele paciente, eu preciso conversar com a família. Então eu tenho toda uma doutora, técnica. Só um minutinho, quer dizer que mesmo no ambiente coletivo o atendimento é individual. Então, caso a caso. Cada caso. Tem também grupo, né? Tem também grupo, tem para pais, principalmente da área pediatria que estão ali, tem musicoterapia em grupo ali, mas geralmente é individual, entendeu? Né? Para aquele paciente. Então, vai fazer ali um estudo com o paciente, né? Com a família, vai saber do histórico sonoro, vai saber como que vai ali realmente, a música vai agir ali como forma terapêutica, né? Que a gente fala que tem a iatrogenia, né? Musical. O que é a iatrogenia? É efeito inverso. Exato, entendeu? Efeito inverso. Então, um exemplo, um musicoterapeuta que não tem conhecimento, né? Vai chegar um paciente e vai tocar qualquer música. Não.
Você precisa, né, realmente, né, ter esse conhecimento aí para saber qual a música que você vai tocar com o paciente, qual a técnica, qual a abordagem que você vai trabalhar com o paciente. E tem um conceito em musicoterapia de identidade sonora, né, Ju? O que é essa identidade sonora? Isso. A identidade sonora são as nossas músicas que fizeram parte, né, da nossa vida, desde lá dos sons intrauterinos, né? Então tem a ver também com a cultura, né? Um exemplo, eu sou da região sudeste, né? Então eu sou da região nordeste, então já carrega o gosto musical da família, já vem com uma cultura diferente, né? Tá. Então são uma identidade cultural. Cultural, sonora, né? Por exemplo, as músicas que fizeram parte da minha infância, às vezes não são mesmo as músicas que fizeram parte da sua infância, da minha adolescência. Então, assim, a gente tem que trabalhar e conhecer o histórico sonórico também. Um exemplo, falando da criança, são geralmente as músicas que eles gostam, são as músicas que os pais ouvem, que as crianças, né? Então são os pais que realmente vão ouvindo e as crianças vão gostando daquela música, né? Então, assim, isso vai passando, né? Então, da criança ali que eu gosto muito de rock, os pais ouvem muito rock. Pô, né? Você falou uma coisa interessante para mim, doutor, porque assim, eu, por exemplo, eu me criei no Rio de Janeiro, bem próximo a uma escola de samba, né? E nos finais de semana, eles botavam os alto-falantes, assim. Nos finais de semana, né, que tinha ensaio da escola, né? Aquilo ali você era forçado a ouvir aquilo ali, né? E assim, independente de eu gostar ou não, né? Aquilo me trouxe uma afinidade muito grande com samba de enredo. Olha. Né? Porque eu ficava ouvindo aqueles ensaios de samba de enredo. Então, eu, quando escuto um samba de enredo, realmente me remete a minha infância em São Cristóvão. Parece que não tem nada a ver, pode ser qualquer enredo do samba também. A letra pode falar do que for, você esse enredo, eu vou ser remetido a mim por essa identidade. Identidade sonora, isso, né? Que é identidade sonora. Sim. E assim, isso é muito importante, né? Eu falo assim que desde o início ali, trabalhando, pode ser adulto, eu falo criança porque hoje eu trabalho com muitas crianças, né? Mas assim, atendendo adultos, então assim, é muito importante você saber quais as músicas que fizeram parte, né, da vida que para outra pessoa, talvez, o samba esteja associado a carnaval, sensualidade. Sim. E para mim, ao contrário, infância, inocência. Porque marcou a sua infância, Isso, né? Então, assim, geralmente, um exemplo, eu atendo um casal, né, de irmãos, e os pais deles são nordestinos, né? E aí, desde a avaliação que eu fiz ali com os pais falaram, olha, ele gosta de tal moça. Eu falei, como assim, um repertório tão amplo, né? Eu falei, não, é porque a gente ouve em casa, né? Então, assim, é uma criança de 9 para 10 anos, então nada de infantil, entendeu? Então, são aquelas crianças que gostam de determinada música. Não que futuramente eu não vou apresentar outras canções. Sei. Mas é importante esse início, esse vínculo terapêutico, você trabalhar com as músicas ali realmente da criança. Muito interessante. Doutora, e a clientela, né? Quem é que pode assim, se beneficiar da musicoterapia? Só pessoas com problemas psíquicos que necessitam? Ou qualquer pessoa pode ter benefícios também, assim? Então, qualquer pessoa, né? Porque a musicoterapia, ela trabalha desde a prevenção até na reabilitação. Então, tem a musicoterapia preventiva aí, né? Então, assim, não só quem tem diagnóstico. Então, trabalhando na parte adulta, né? Então, assim, tem realmente a musicoterapia nessa questão de grupo social, na musicoterapia administrativo, né? Já tem grupos também que a gente faz esse trabalho preventivo, então não é necessário realmente ter um diagnóstico. Então a musicoterapia, ela é uma área assim bem ampla, porque ela trabalha desde a gestação até a terceira idade. Então tem musicoterapia gestacional ali que trabalha com as grávidas, né? Aí tem a musicoterapia na infância, tem a musicoterapia na adolescência, então na parte adulta já trabalhando com essa questão de ansiedade, depressão, e a terceira idade já também com Alzheimer, mal de Parkinson. O Alzheimer, né? Hoje se fala muito hoje no transtorno do espectro autista, né? A musicoterapia tem também? Então, a musicoterapia hoje, ela ganhou muito espaço na questão do tratamento, né, com as pessoas, né, autistas. Por quê? Porque a música, ela tem dado um resultado assim, muito positivo no desenvolvimento, na interação da criança autista. Que ele precisa interagir com o mundo, né? Interagir, né? Na parte da comunicação, no desenvolvimento da linguagem. Então, a musicoterapia, ela está ali em uma das terapias obrigatórias para o tratamento das crianças autistas, né? Hoje, meus pacientes, assim, de todos, 90% são crianças. É mesmo?
autista, assim. Porque, assim, a gente consegue esse laço afetivo através da música. Uma criança que não tem contato visual, né, principalmente as crianças autistas, a gente consegue um contato visual ali usando uma técnica e uma abordagem da musicoterapia, a gente consegue ganhar, que às vezes outra terapia não consegue, mas a gente tem ali um instrumento facilitador, que é o quê? A música, os instrumentos musicais. Sim. Entendeu? E, doutora, eu fiquei curioso, assim, o que acontece numa sessão de musicoterapia? De um modo geral, né? Assim. Sim, então, o que acontece? Vai depender, né, de qual paciente. Vamos supor que eu vou atender uma criança autista de 10 anos, né? Então, primeiro, para o que vai acontecer, eu vou planejar a sessão. Então, antes do planejamento da sessão, eu vou ter feito a anamnese com os responsáveis, né? Aquela avaliação inicial, para eu saber mais sobre o paciente, saber o histórico sonoro, né? Sim, o ISO, saber se ele faz outra terapia, saber como que é a comunicação. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho. Então, a partir daquele momento do primeiro encontro com os responsáveis, aí sim eu faço o planejamento terapêutico. Então, depois de feita a avaliação, aí a mãe fala a queixa principal. Olha, o meu filho, a questão comportamental dele, a questão social, que ele não socializa, emocional, a linguagem. Eu falo, eu tenho que trabalhar todos esses parâmetros dentro da musicoterapia. Né? Todas essas habilidades. Aí eu vou planejar, né, o plano terapêutico dele, o que eu vou precisar trabalhar, né? Então vamos supor que as primeiras sessões ali eu vou criar o vínculo terapêutico com ele, depois tem a questão da interação, como que eu vou fazer a criança interagir comigo ali com os instrumentos, né? Sim. Então não é chegar com o paciente e falar assim, olha, aqui está um tambor, toca, não. Né? Então a gente tem técnica, um exemplo, aqui está um tambor, o paciente está aqui na minha frente, é o primeiro contato que ele tem comigo, né? Como que eu vou fazer para ele interagir comigo? A gente tem técnica, a gente tem abordagem como, né? Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Pego uma baqueta e vou percutir, né? Automaticamente ele já vai olhar para mim. Então, eu já consegui o contato visual apenas, né, com uma percutida de tambor. Aí eu deixo uma baqueta ali proposital perto dele, né? Vejo a reação, como que ele vai reagir quando ele ouvir esse som. Né? Ou, exemplo, ver que ele não olhou muito, vou pegar um outro instrumento, um violão, vou começar a tocar uma música. Vou tocar uma música que a mãe falou que ele gosta muito, entendeu? Opa, ele já vai lembrar essa música. Então, já tem um instrumento ali, eu começo a interagir com ele, mas de uma forma muito, assim, sucinta, assim, que ele não seja ali realmente, que ele se sinta, não, eu preciso fazer isso. Né? Não é uma aula de música. Não é uma aula de música. Então, assim, o objetivo que a gente fala não é ensinar a tocar nenhum instrumento, mas é, sim, utilizar os sons, os recursos, sim, para fins o quê? Terapêuticos. Então, para ganhar, qual o meu objetivo naquele momento? O meu objetivo naquela sessão, né, é interagir com ele, né? Começar ali o vínculo terapêutico para, sim, eu concluir todo o planejamento que eu fiz com ele. Então, o que acontece na sessão vai depender. Do quadro, né? Do quadro clínico. No caso, nós estamos falando de um quadro psicológico, né? E quando é uma por exemplo, dor física ou uma reabilitação física, de que forma a senhora utilizaria? Então, eu tenho paciente, né, com paralisia cerebral, então tem um lado esquerdo dele todo comprometido, né? Então, assim, a parte motora dele, então, assim, a técnicas e as abordagens já é totalmente diferente. Então, com esse paciente, eu vou utilizar instrumentos, né, que precisam se movimentar. Então, lá eu tenho um piano de chão, entendeu? Um piano de chão, que cada tecla ele vai pisando, vai saindo o som. Eu tenho guizos, né? Pandeiros de pé. Qual é o pandeiro de pé? O pandeiro de pé a gente coloca no pé, né? O guizo a gente coloca na mão. Então, a gente tem outras técnicas de abordagem ali para estimular ele a parte motora, a coordenação motora, através da musicoterapia. Então, a gente tem esses instrumentos. Quer dizer que a musicoterapia, então, ela dialoga, né, pelo que eu estou vendo, com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, com a terapia ocupacional. Ocupacional, porque tem questões sensoriais, os instrumentos, né? No mesmo momento que eu estou tocando um tambor com a textura de pele, ele já vai com outro instrumento, né? De madeira. Então, tem todas essas texturas também que trabalham. Então, a musicoterapia ela é bem ampla para estimular todas as habilidades. O sensorial mesmo, né? O físico. Sensorial, porque ele tem contato com os instrumentos ali de diversas espessuras. O metal, né? Gelado, a madeira. A madeira, o couro, né? Com os tambores geralmente são todos de couro ali. Então, a gente trabalha todas essas questões. Por isso que a musicoterapia, ela é uma terapia assim, que está ganhando cada vez mais espaço, né? É uma terapia que ela já está regulamentada, né? E, assim, infelizmente, aqui na nossa região, poucos conhecem ainda. Mas ela tem um conselho específico? Nós não temos conselho ainda, porque ela foi regulamentada o ano passado. Tá recente, né? Está bem recente regulamentado. Nós temos as
as associações, né? Mas a tendência é criar-se um outro conselho ou ela ficar agrupada? Porque, por exemplo, terapeutas ocupacionais ficam junto com fisioterapia e estão vivendo bem, né? Não tem, Sim. não tiveram problemas até agora. Não, então o projeto é realmente criar o conselho da musicoterapia. Específico, né? Então, assim, tem a associação, né? Nós estamos na luta aqui de ter a nossa associação de Rondônia, né? Mas da região norte está agrupado na Associação do Pará, que é a associação mais próxima, né? Aqui do norte, que é do Pará. Mas já tem que são vinculadas ao UBAN. O UBAN, que é a União Brasileira de todas as associações de musicoterapias do Brasil. Então, toma conta dessa questão desde a formação. Porque, assim, hoje, não só falando em musicoterapia, mas de várias áreas, tem muito esses cursinhos que oferecem a internet. Então, a pessoa faz 3, 6 meses de internet lá e acha que fez ali e é um profissional. Então, assim, as associações futuramente vai realmente, assim, ver realmente quem é o profissional qualificado, ou qual foi a formação, foi aceita pela UBAN, que é o nosso órgão maior, né, de todas. Sim. Então, assim, para realmente ver, para não ter uma certa surpresa de um profissional que realmente não seja profissional. Porque tem, por exemplo, eu conheço pessoas que são graduadas em música, fizeram uma pós em musicoterapia, não é a mesma coisa de... Então, depende após sim. Tá. Né? Porque, assim, o quê? A UBAN, né, tinha uma lei que aceitava musicoterapeutas, né, especialistas, desde que a especialização fosse presencial. Tá, o primeiro critério, ser presencial. Critério, ser presencial. A grade a grade certinho e o estágio. Tem que ter a prática. Porque uma área de saúde, né? Exato. E é aí, inconcebível. E aí tem, né, online, que oferece aí esses cursinhos online, mas assim, eles não são aceitos pelo banco. Tem pessoas que fazem e tudo mais, mas assim, aí a gente vai com a associação ver realmente aí quem são os profissionais ou não. Porque às vezes informa, até passa uma carga de conhecimento, mas não habilita, né? Porque tem que ter a prática, né? Tem que ter a observação, tem que ter ali, depois da observação, a prática realmente para saber, né? Não é só estudando. Que a gente realmente vai ter a ciência, o conhecimento do que é, a partir do momento que você pratica, que tem a prática, né? Então, assim, aceita até que esse ano é o último ano, até abril, de quem estava fazendo essa pós presencial, que é válida, que é aceita, terminar até abril. Porque aí abril faz um ano que a profissão foi regulamentada. Então, a partir de abril deste ano, já começa. É só graduação. Então, até abril é aceito, sim, musicoterapeuta especialista. Desde que seja essa pós, né, como eu disse. Sim, né, que atenda esses requisitos. Que atenda, exato. E aí, a partir desse momento, não. Tá, específico, né? Isso. Tá. Doutora, tem pessoas, né, que elas têm assim, um bloqueio, uma dificuldade, e não que elas pretendam se tornar músicos, mas elas pretendem ter uma relação melhor com a música, né? Mas tem um problema, às vezes, de dismusia, né, que chama, né, ou amusia e tal. A musicoterapia pode também auxiliar nesse sentido? Da pessoa que tem uma dificuldade de percepção e aquilo também? Sim, pode, sim. Às vezes tem uma bela voz, tem tudo para ser uma boa cantora, mas tem uma dificuldadezinha de percepção de ritmo, esses problemas pontuais, assim, ela pode ser algum assim? Sim, aí nesse caso, primeiro momento, né, a gente teria que conhecer bem, para saber até qual grau, né, dessa dificuldade. E até onde pode intervir também, Para onde pode intervir, para a gente realmente saber, então isso aqui vai fazer parte da musicoterapia ou vai fazer parte da educação musical. Sim. Então, o primeiro passo é realmente conhecer, né, e ver qual mesmo essa dificuldade aí, né, até qual grau, para a gente ver qual que vai ser melhor, se é a parte da educação musical ou se é a parte da musicoterapia. Porque, assim, são duas áreas que estão muito próximas a outras, né? E assim, tem muita confusão. Muitas pessoas acham que é, outra pessoa acham que não é. Então, assim, primeiro passo eu falo porque eu já fui professora de música antes de me tornar musicoterapeuta. Né? Então, quando eu fui professora de música, o meu objetivo era ensinar um aluno a tocar um instrumento, a fazer ele aprender a tocar um instrumento. Era esse o meu objetivo, né? Então, não tinha noção, não tinha ciência de como eu utilizar aquele meu conhecimento, os instrumentos, para estimular habilidades. Então, só fui ter esse conhecimento a partir do momento, né, que eu estava já fazendo musicoterapia. Sim. Né? Então, assim, eu sou mãe, né? Sou mãe atípica, meu filho é autista, ele tem 11 anos, então, na época, ele tinha 3 aninhos, né, quando eu estava estudando.
Então, assim, eu falo assim, que eu tinha os recursos ali, mas eu não sabia como utilizar com ele, entendeu? Eu não tinha esse conhecimento, né? Então, a partir do momento que eu fui estudando musicoterapia, eu fui aprendendo ali, né? Eu fui utilizando com ele, né? Eu sabia como que eu ia pegar um pandeiro, como que eu ia interagir com ele, como que eu ia estimular ele com o autista tem isso, né? Você tem que estimular ele a interação, estimular né? ele, a interação, fazer ele participar, entendeu? Então, então, por isso que eu falo que são duas áreas, assim, bem diferentes. E não como mãe, mas como terapeuta. O que a senhora avalia do seu filho, por exemplo, de resultados, assim, o que a senhora hoje... Hoje, falando assim, do meu filho... É isso, o que a senhora acha que, assim, que avançou, que conseguiu? Primeira parte, a linguagem. Né? A parte da linguagem, né? A musicoterapia, a gente trabalha, assim, desenvolve muito essa questão da comunicação, da linguagem. Então, foi o primeiro passo, assim, foi da linguagem. Depois foi da parte da percepção, entendeu? Da parte do comportamental, o comportamento. Então, foi todo esse avanço aí. Poxa vida. E o que motivou a senhora, assim, atrás a dizer eu não quero ser musicoterapeuta e buscar essa formação? O que foi? Então, foi o meu filho. Ele foi assim a chave principal mesmo, né? Porque eu vim de um berço musical, então desde os 4 anos eu tocava. Né? O que desde os 4 anos, né? Piano, minha mãe tem um teclado, órgão, né? Então desde os 4 anos eu fui tocando ali, eu fui o autodidata, né? Eu via minha mãe tocando, e eu falei pra ela, eu sei tocar, e fui e toquei. Era o seu mundo, né? Era, então eu cresci com isso. Daí minha mãe, ela lecionava, né? Então eu com 13 anos eu comecei a auxiliar ela, né? Aí eu comecei também a dar aula ali de música. Então eu cresci nesse ambiente, era só música. Né? Então eu era professora de música desde os 13 anos. Né? Então eu fazia música. Então a musicoterapia, na época que eu fiz a faculdade de música, eu ouvia falar-se da musicoterapia. A senhora já era graduada em música. Em música. Eu ouvia-se falar da musicoterapia, mas até então não era uma área que me chamava atenção. Musicoterapia. Entendeu? Sim. Né? Então, assim, aí aqui em Porto Velho, eu comecei a levar meu filho no neuropediatra, né? Um neuropediatra que é muito excelente, bem antigo aqui em Porto Velho. E aí começou aquela parte de investigação, né? E tudo mais. Daí eu perguntei para ele, né? Da musicoterapia. Foi daí então que me despertou. E aí ele fala assim, a primeira aula de musicoterapia, quem deu foi aqui em Porto Velho, foi o neuro, que ele falou assim, quando eu falei da musicoterapia, sabe, ele deslumbrou, falou, nossa, a musicoterapia é excelente para resultado, então assim, ele me deu maior força, assim, nossa, então assim, foi a partir desse momento, eu falei, não, eu quero a musicoterapia. E aí eu falo assim, que foi uma profissão que eu não escolhi, eu não sonhava, não me deslumbrava ser musicoterapeuta, aconteceu, eu falo que eu fui escolhida, e hoje, graças a Deus, assim, nós estamos assim com quantos resultados, né? Quantos assim, positivos nessa área. E a senhora atende onde, doutora? Na Musiclean. Musiclean, né? Musiclean. Fica onde? Como é que faz para chegar lá? Na Elias Goraeb, né? Musiclean PVH é o Instagram. Musiclean PVH, gente, no Instagram, tá? Musiclean PVH. Que é o Instagram. Fica na Elias Goraeb, aqui no bairro Liberdade. Bem ali próximo à Havana, por trás, bem próximo mesmo. Tá, né? E a pessoa, obviamente, ela agenda uma avaliação primeiro, né? Isso, a avaliação primeiro. Né? Depois da avaliação... Aí a senhora faz um plano de trabalho clínico, um plano terapêutico, com todas as necessidades, né, do paciente. E assim, eu falo muito criança porque eu trabalho com criança, né? E mais assim, nós atendemos adultos, temos musicoterapeutas que também trabalham são com quantos adultos. profissionais? Lá nós estamos em 3 musicoterapeutas. Pode citar o nome dos colegas. Somos aí. os 3. Eduardo Gomes, né? É um musicoterapeuta que já está há 3 anos na Focado clínica. Focado em que, o Eduardo? O Eduardo, ele atende também muita parte infantil, né? Porque a demanda é mais a parte infantil. Então, de 2 a 15 anos, né? Até a adolescência. Temos a Daiane Antunes, né, que também atende a parte infantil. E tem o Ricardo, né, acabei esquecendo, que ele que atende a parte adulta, né? Então, ele atende aí, ele tem pacientes com depressão, ansiedade, né? Então, ele trabalha mais nessa questão aí. Então, ele focado, não, Gislene, minha agenda é mais adultos, né? Então, assim, mas assim, a procura é pouco, porque as pessoas, né, ainda realmente não têm esse conhecimento, né, da musicoterapia, né, para essa idade, né, Mas, da doutora, idade fica adulta. então o convite, né, você que está aí assistindo, né,
o nosso Rondocast, nossa proposta é essa. É o único podcast que tem um quadro só de saúde, uma vez por semana. Não vejo isso nos outros, não estou dizendo que eu quero ser o único, né? Gostaria que... Então nós temos aqui segunda-feira política, terça-feira é saúde, quarta-feira é cultura, quinta-feira é educação e sexta-feira é espiritualidade. Que legal, que bacana. Com o padre e psicólogo Marcelo José. Né? Então, a gente trabalha essas áreas assim que às vezes não tem um espaço na mídia, né, suficiente. Né? Então, você que está vendo aí, você que tem um familiar autista, né, é uma coisa assim que às vezes é difícil para a família. Né? Então, você saber que tem mais uma terapia sendo ofertada, mais uma possibilidade terapêutica, acho que é muito gratificante, né, doutor? E aí fica a dica, Musiclin fica ali na Elias Goreb, mas você pode acessar pelo Instagram, Musiclin PVH, né? Isso. E aí você estabelece ali o primeiro contato, agenda uma avaliação e tal, né? E você vai ser atendido por esses profissionais, né? O Eduardo Gomes, a Daiane Antunes, né? A doutora Gilene Soares aqui, também o Ricardo Castro. Somos 4 profissionais que estão lá à disposição, né? Para traçar uma terapia aí conforme as suas necessidades. Doutora, para a gente ir caminhando aqui, né? Para o encerramento, eu queria que a senhora nos falasse um pouquinho, assim, tudo bem que é individual, tem identidades sonoras, já vimos isso, né? Cada um vai ter feito, mas de um modo geral, né? Até por uma questão estatística de efeitos que se associa que alguns ritmos têm um efeito, né, nas pessoas, outros ritmos, né? Como é que a senhora vê isso? Você acha que é só uma construção cultural que se tem ou realmente há uma relação assim entre ritmos e comportamentos sociais no atacado, né? Vamos falar assim. Sim, bom, falando essa questão de ritmo, né, eu vou falar assim, uma experiência minha, né? Se eu estou num ambiente, né, que tem um ritmo muito marcado, principalmente esses ritmos dance, né, que são pancadão, né, um exemplo, já que são lugares que eu não frequento, né, mas então eu passo e realmente aquilo me faz mal, né, aquele som, aquela altura realmente me faz mal, porque para mim, assim, eu associo hoje, não falando dentro da musicoterapia, mas foi algo assim que não fez parte da minha vida. Então, hoje eu não consigo estar nesses ambientes, né? Então, assim, falando da musicoterapia, se fosse uma criança com TEA, né, geralmente desregula, né? Essa questão social, essa questão rítmica aí, alto. Então, por isso, assim, um exemplo, quando eu vou atender, quando a gente vai atender, tem questão também do volume. Até você conhecer até qual o volume que ele suporta. Não tá chegando na primeira sessão com aquele entusiasmo. Independente do estilo, do ritmo. Do ritmo, começando baixinho. E aí tem a questão da sensibilidade auditiva. Instrumentos agudos pode ser também que não aceite muito bem. Então, eu não vou utilizar certo instrumento. Um exemplo, o xilofone, um chocalho, tem aquele somzinho muito sinos, flauta, todos esses instrumentos que tem um som agudo, eu não vou utilizar nas primeiras sessões, até eu conhecer até onde ele suporta essa questão do som. E a altura também, eu tenho todo o cuidado, né? Eu começo tocando baixinho, eu vejo que ele está aceitando. Às vezes eu começo baixinho e o paciente vai mesmo com toda aquela intensidade no tambor ou do instrumento. Então eu falo, ele mesmo está compondo aquilo. Então, eu posso ir mais um pouquinho. Vou indo até eu ver até onde é o limite dele. Entendeu? Então, essa questão aí vai de pessoa, entendeu? Né? Porque assim, eu falo assim, a minha experiência, né? Eu não consigo estar num ambiente assim. Entendeu? Eu, esses dias, só ilustrando, eu fui. Tem um lugar que eu sempre vou ali na Jatuarana, comi um sanduíche ali, e eu cheguei lá, estava tendo carnaval. Né? Eu não estou censurando o carnaval da Jatuarana, né? Não estou censurando nada, estou apenas relatando a minha experiência. Sim. E aí eu presumi que o pessoal do trailer estivesse ali mesmo com o carnaval e fui até lá. Né? Cheguei lá e eu não conseguia voltar, porque a hora que eu cheguei, a hora que estava vindo o carro de som com o pessoal, né? E a hora que o carro de som passou, só aquela vibração das caixas, eu passei mal. Tá entendendo? É aquele negócio muito forte, parece assim que o corpo da gente, o sangue bombeia junto com aquilo ali. Eu fiquei, entendeu? E, então, assim, tem algumas coisas aí que eu não sei não, acho que podia ser diferente, né? Podia ser em outros locais, porque numa rua, num bairro residencial, porque ele só tem a Jatuarana comercial. As transversais são todas residenciais.
Será que ele não mora nenhuma criança autista, não mora nenhum idoso, entendeu? Sim. Então, acho que a gente tem que pensar melhor, né, algumas coisas aí, porque, né, saúde de todos deve estar em primeiro lugar. Doutora Gislaine, muito obrigado, tá, pela sua participação aqui com a gente, né, no nosso Rondocast de Saúde. Acho que nós conseguimos passar as informações básicas. Vou reforçar aqui, Musiclean PVH no Instagram. Gente. A gente vai botar o letreiro depois, quando editar o material para o YouTube. E lá você tem um primeiro contato, né, para marcar uma avaliação, né, programar uma terapia. Muito caro, doutora? Como é que é? Muito caro? O negócio é acessível. Tem plano de saúde? Isso que eu iria falar. A musicoterapia, ela já está no SUS, ela está na ANS, de terapias obrigatórias. Então, assim, consegue pelo plano de saúde, né? Mesmo a clínica não sendo credenciada com o plano, mas somos clínicas parceiras com o plano. Como que funciona, né? Um exemplo, você tem um filho com diagnóstico e você tem um plano da Unimed, vamos supor assim, né? Então, você só precisa do encaminhamento do neuro, falando que ele precisa fazer musicoterapia. E aí, o serviçamento você consegue, sim, que o plano, né, tem toda a parceria ali com a clínica. Quais são os médicos que encaminham para musicoterapia? Neuropediatras. Neuropediatra, no caso das crianças? Pediatra também encaminha, mas assim, geralmente o mais costume são os neuropediatras. Tá, e o psiquiatra também? Não? Também, psiquiatra também, esqueci. Psiquiatra, neuropediatra, pediatra, né? Então, assim, geralmente os encaminhamentos vêm mesmo pelo neuro, né? Mas já recebemos de pediatra, de psiquiatra também. Porque nós estamos num estado, né? Aqui em Rondônia a gente sabe, nem Porto Velho hoje tem médico de tudo, né? Mas quando a gente vai aqui para o nosso interior, então a gente sabe que às vezes não tem, né, esses médicos especialistas, né? Às vezes é um generalista que vai, né? Mas de um modo geral são os pediatras, neuropediatras, neurologistas e psiquiatras. Psiquiatras, são eles que encaminham, né? Então eles vão saber, olha, eu vou encaminhar 2 vezes na semana. Isso é encaminhamento, né? Dentro do plano de saúde e tal. Isso. Agora, já aconteceu também de um psicólogo encaminhar também? Sim. Também, que aconteceu. Olha, né? Às vezes psicólogo fala, olha, eu estou atendendo ali uma criança, eu vejo que ele gosta de música, então seria bom ele fazer musicoterapia. Né? E também. E aí, também lembrando que não precisa, né, do encaminhamento em si. Também pode, né, fazer musicoterapia, né, realmente sem ali o encaminhamento. Tá, né? e diretamente, então, toda essa parte. né? Sim. Olha aí, gente, você, né, que tem problema. Doutora, só me deu uma esperança. A musicoterapia resolve também polineuropatia? Ajuda? Olha, ajuda, né? Eu falo assim, essa questão, assim, pra gente falar assim, não, vai melhorar, vai depender, né? Como a pessoa vai reagir ao tratamento, né? Vai reagir ali. Sim. Então, o primeiro passo ali é fazer avaliação, conhecer o quadro, conhecer tudo, aí vai levar os exames, vai levar tudo. Aí o profissional que vai atender vai estar realmente conhecendo ali para saber como que vai fazer o tratamento. Que infelizmente minha diabetes já acarretou. Eu tenho aquelas pontadas, né, espalhadas pelo corpo. Vai ajudar aí na questão emocional, né? Porque a diabetes é muito ligada à questão emocional. Eu sei, porque assim, a minha mãe, né, ela tem diabetes. Então, assim, a questão emocional, se tá com o emocional ali um pouquinho, a diabetes já vai, né, e sobe. Então, a musicoterapia já trabalha. Ele é determinante de muita coisa, né? A senhora sabe que o tempo desse eu estava usando triptofano, né, e outros remédios, né, assim, e por prescrição do gastrologista. E ele me explicou que a tristeza deixa o estômago ácido. Né? Então, assim, eu acho que hoje em dia ao emocional. é meio impossível hoje, né, com o ponto que a medicina chegou, as ciências da saúde chegaram, você dissociar, né, o emocional do físico e até do espiritual. Né? Sim, esses dias a gente teve são aqui áreas muito ligadas próximas, ali. a gente teve aqui o padre Marcelo José, que é padre psicólogo, né? E foi exatamente sobre espiritualidade e saúde. O programa dele, o último aqui, né? Ele atende em hospitais, né? E faz a preparação para a morte, claro, né? Até porque é padre, né? Sim. Mas faz também um trabalho que tem resultados terapêuticos, né? E a música, né, gente? A música é tudo, né? Eu acho assim que esses dias eu também entrevistei aqui o professor Anderson Bem-vindo, que é músico, né? E na conversa que estava aqui... Bem-vindo, acho que eu conheço. Falando do pai dele, Bem-vindo Pereira, já falecido, foi um grande amigo nosso, músico,
que ele escreveu, a outra jornalista comigo fazendo a entrevista, lembrou que o pai dele escrevia uma coluna e tal, e falava da música das esferas, né? Então, eu até falei dessa metáfora, né, da música das esferas, ela vem exatamente da harmonia do universo, né? Então se entende que essa harmonia entre os corpos celestes, as esferas celestes, os planetas, né? Ela é uma música, né? Porque ali você tem um retrato maior do que a harmonia, né? No universo, né? E então a música é a expressão sonora dessa harmonia, né? Tanto que a harmonia é um dos elementos da música, né? Sim, a harmonia. harmonia. E é bíblico, né? Davi, né, tocou pro rei Saul, né? Para acalmar o rei Saul, né? Então, olha aí. Né? E o Josué também tocou as trombetas lá para derrubar o. Então, olha para você ver, toda questão bíblica, né? Mas como é que ela pode ser usada? Entrando nessa parte histórica aí, né, da musicoterapia, mas a musicoterapia realmente assim, ela foi estudada, né, para iniciar a partir da Segunda Guerra Mundial. Né? Tá. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial. Onde os músicos que estavam em duas alas, né? Os músicos, não, desculpa, os soldados feridos, né? Em uma ala, os músicos recebiam música, ouviam música. Na outra ala, não. Houve-se recuperação, né? Um experimento, entendeu? Os músicos que ouviam músicas. Então, foi daí, a partir do momento que começou a estudar a música como forma terapêutica, na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Foi aí a partir desse momento. Mas aqui no Brasil, iniciou em 1971, 72, no Rio de Janeiro. Que foi o início da musicoterapia. Acho que é da Unirio, não, que a Unirio tem um curso já tradicional. Não, foi no Conservatório Brasileiro de Música. Sim, entendeu? Conservatório. Aí depois, em 1975, São Paulo, aí depois foram surgindo as graduações, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Curitiba, Minas, Goiás, onde tem graduações mesmo, aí já, a musicoterapia mais consolidada. Né? Sim. Essas regiões aí. E vamos torcer, né, com o nosso SUS aí, né? Contemple, né, a musicoterapia, tanta coisa que precisa, né, gente, para o SUS, assim, incluir, né? Aqui em Rondônia nós não temos, por exemplo, as práticas integrativas complementares que já tem em outros estados. Já tem. Né? Aqui não temos acupuntura, não temos, né, uma série de coisas, né? Infelizmente, as nossas autoridades da saúde não despertaram ainda para isso daí, né? Podólogo não tem também. Imagina um diabético sem podólogo no SUS. Eu tenho que pagar uma sessão às vezes, né? E não é um embelezamento dos pés, é para tirar o encravado e o fungo mesmo. Mas então é isso, doutor. Eu fico muito feliz aí de ter a oportunidade de conversar com a senhora. Essa área que é pouco conhecida ainda, né? Sim. E por ser pouco conhecida, talvez ainda seja um pouco demandada, né? Mas a gente acredita que está dando a nossa contribuição aqui no podcast, como jornalista, para que as pessoas conheçam, tenham acesso, saibam do que se trata, certo? Então, gente, quinta-feira que vem nós vamos ter nosso podcast de educação. Amanhã, quarta-feira, é atípico, talvez a gente fale de política, que seria na segunda, e assim a gente vai dando sequência. Eu passo a palavra agora à nossa musicoterapeuta Gislene Soares, da Musiclean, repetindo, Instagram, Musiclean PVH, né? Suas considerações aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Porque, assim, falar de musicoterapia, né, para mim é um prazer, uma alegria falar, conscientizar o que é a musicoterapia, né? Então, sempre quando eu recebo convites, mesmo com a agenda apertada, né? Eu sempre nunca falo não, falar de musicoterapia, sim, né? Sim. Vou, quando não posso, né, indico para os colegas. Então, assim, porque se todos souberem realmente o que é a musicoterapia e os benefícios da musicoterapia, né? E assim, quando procurar musicoterapia, procura saber da formação do profissional, né? Procura saber, porque é muito importante, né, realmente ser um profissional qualificado, realmente ser um musicoterapeuta que vai atender, né? Para não dar o efeito contrário, como eu disse, né? Então, assim, vão atrás da musicoterapia, vão saber o que é a musicoterapia, né? E assim, mesmo que não vão fazer musicoterapia, mas vou dar um recado aqui para os pais atípicos. Ouve música com seu filho, cante para o seu filho, entendeu? Porque isso vai estimular ele. Vai interagir, né? Entendeu? Utilizam música para dormir, música para as dificuldades sociais da criança, né? Tem paciente, meu filho não gosta de escovar o dente. Vamos compor uma musiquinha aqui, porque tudo com música é mais leve e é mais prazeroso.
E assim, iniciamos mais um Rondocast Saúde. Espero você amanhã aqui no Facebook ao vivo e depois o material no nosso canal Rondocast no YouTube.